Boa tarde, doutores e doutoras! Vamos aqui com o nosso Conexão Legal desta terça-feira, iniciando agora, meio-dia. Estou aqui com vocês hoje para falar sobre um assunto que foi pedido por um dos seguidores na semana passada, um dos seguidores que estava assistindo a live. Ele me pediu hoje para falar sobre nicho. Então vão entrando aí, gente. Boa tarde, Helga. Boa tarde, Edgaro. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, gente. A gente tem uma figura ilustre hoje aqui assistindo a live comigo, meu pai. Meu pai prestigiando aqui essa live. Seja bem-vindo, pai. Assista aí. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde, Magalhães. Boa tarde, Oliveira. Pessoal, vai entrando aí, gente. Vão entrando aí para essa live, me falem de onde que vocês estão assistindo, tragam aí o caderno de vocês, a caneta. Eu sempre gosto de fazer essas lives aqui com conteúdo bem aprofundado para que vocês possam sair daqui e já aplicar no dia a dia de vocês, já aplicar na advocacia, tá? E então o objetivo aqui, toda terça e quarta-feira, eu estou aqui com esse Conexão ao Meio-Dia, que é o nosso programa aqui de lives, toda terça e quarta-feira, para que eu possa trazer para vocês aqui assuntos envolvendo mentalidade de negócios, o posicionamento, como que você, advogado, advogada, pode se posicionar com mais autoridade para o seu público-alvo. Estratégias de marketing para que você possa atrair clientes fora da forma tradicional que você está acostumado hoje, que é só a forma de indicação de clientes. Hoje não tem como qualquer negócio ser realmente sustentável, rentável, quando você ainda depende só da forma tradicional de prospecção de clientes, que é a indicação. Como eu sempre gosto de falar, a indicação de clientes ainda é a melhor forma de você ter clientes, prospectar clientes, porque esse cliente já vem aquecido. Mas você não pode depender única e exclusivamente desta forma de prospectar clientes, porque se você ficar só esperando o cliente que vem por indicação, você não tem como controlar quando esse cliente vem. Então, por isso que tem meses que você não fecha nenhum contrato, tem meses que você fecha apenas 2 contratos, um contrato, e aí você vive numa imprevisibilidade financeira, porque você está deixando todo o seu crescimento financeiro nas mãos do acaso. Então, aquele advogado que realmente já entendeu a necessidade dele ser um empresário da sua advocacia, que ele é realmente o protagonista do seu escritório, do seu crescimento financeiro, ele já entendeu a necessidade dele ter diversos canais de prospecção de clientes, para que ele não fique dependendo só da indicação, e sim que ele tenha outros canais de atração de novos clientes e assim ele ter uma previsibilidade financeira melhor, conseguir inclusive construir uma advocacia lucrativa, escalável, inclusive dependendo do seu modelo de negócio, dos serviços que você vende. Eu trato isso muito com os meus mentorados na mentoria Advogado de Negócios. Quando você tem um modelo de negócios, dependendo do seu modelo de negócios, você consegue construir uma advocacia escalável. E aí você tem mais previsibilidade financeira. Mas para isso você precisa diversificar os seus canais de atração de clientes. Então, estratégias de marketing, tá? De diversificação da sua atração de clientes é muito importante. Estratégias, processos de vendas, porque não adianta só atrair o cliente, você precisa saber vender os seus serviços, fechar bons contratos, saber precificar os seus contratos, saber precificar os seus serviços, para que você viva bem da sua profissão, viva bem da advocacia, tenha uma advocacia lucrativa. É muito triste hoje o que eu mais vejo, eu converso com advogados diariamente, advogados com 15 anos, 20 anos, 25 anos de advocacia que ainda vivem uma advocacia com muita imprevisibilidade financeira. Eles ficam transitando entre momentos de alta, momentos de baixa. Quem aí também tá assim? Quem aí sente isso com relação à sua advocacia? Não aguenta mais viver essa gangorra financeira? Vão colocando aí nos comentários para mim, gente, se tudo isso que eu tô falando aqui para vocês
faz sentido, se é algo que vocês vivem na sua advocacia que você não aguenta mais. Coloca aí pra mim, eu quero saber, eu quero te conhecer melhor, eu quero saber como é que tá o seu momento atual na advocacia. Coloca aí pra mim, gente, vamos fazer isso aqui, uma live em que a gente tem troca, tá? Eu tô aqui nesse momento precioso com vocês, para que vocês possam ter uma troca comigo. Então coloca aí pra mim, como que tá o seu momento atual na advocacia? E aí o quarto pilar, que é muito importante, que eu trato nas minhas mentorias, que é a gestão da sua advocacia, a gestão do seu tempo, a gestão do seu negócio, é a maior clareza dos seus objetivos, do que você quer construir, do que você quer alcançar, gente. Eu converso com advogados também diariamente, com 15 anos, 20 anos de advocacia, e que ainda não tem clareza do que estão construindo, do que construíram até agora. Volta e meia querem mudar o seu modelo de negócio, porque isso é normal, gente. A vida de um empresário não é linear. Não fique achando que a vida de um empresário e um advogado é um empresário. Então, se você está aqui me assistindo, se você me acompanha, você já está nesse estágio de mentalidade em que você entendeu que um advogado de sucesso, ele precisa desenvolver essa mentalidade de negócios, enxergar o seu escritório como um negócio e adotar ferramentas de negócios, ferramentas empresariais no seu escritório. E quando você começa a entender, né, como é que é o mundo dos negócios, que seu escritório é um negócio, você entende que a vida de um empresário ela não é linear. Nenhum negócio ele é linear. Volta e meia, você passa por momentos de mudança, de rever o seu negócio. Tem momentos que você está super bem e aí de repente muda o cenário político, muda o cenário econômico, mudam as tendências, como a gente vem aí experimentando cada vez com mais velocidade, mudança de tendências, mudanças de mercado desde a pandemia. Antes da pandemia, a gente já estava tendo essas mudanças de mercado, essas mudanças de tendências, essas mudanças de cultura. Depois da pandemia, quem não sentiu que tudo isso deu uma acelerada absurda? Quem não sentiu isso? Comenta aí pra mim, gente. Bernardo, que tá sempre aqui. Muito bom, Bernardo, ter você aqui. Magalhães, Kleber... Pessoal que está entrando, quem aí já sentiu isso? Quem está sentindo isso na pele? Que depois da pandemia, tudo mudou. E as coisas vêm mudando numa velocidade absurda. E é sempre importante você olhar para dentro e olhar para a sua advocacia, para o seu modelo de advocacia, para que você possa ajustar o seu modelo de negócio, o seu modelo de advocacia ao mercado atual, para que você não pare de crescer. Então, o que eu vejo? Muitos advogados com anos de advocacia que tiveram sucesso lá atrás e que hoje o negócio não funciona mais da mesma forma, não estão mais tendo o crescimento que tinham lá atrás. Pelo contrário, muitos estão se sentindo estagnados e não sabem o que fazer para mudar o atual cenário. Por que não sabem o que fazer? Porque nunca se preocuparam em desenvolver essa mentalidade de negócios. Porque quando você tem uma mentalidade de negócios, você começa a ter uma mentalidade treinada. Uma mentalidade treinada de conseguir enxergar os gargalos que você tem no seu atual negócio, os problemas, as fraquezas que você tem no seu atual negócio. Você está sempre olhando para frente, para ter esse olhar treinado, para enxergar as tendências e mudar rápido. O empresário de sucesso, ele reconhece os gargalos, ele reconhece os erros e ele muda rápido. Ele não fica muito tempo ali insistindo no erro. E o que eu mais vejo são advogados que não têm essa mente treinada, não têm essa visão treinada e que ficam anos insistindo num modelo de advocacia que não funciona mais. Ficam anos insistindo no modelo de negócios e em formas de entregar os seus serviços que não funcionam mais. E aí ficam muito saudosos do passado, vêm falar para mim, porque lá atrás eu tinha um escritório rentável, porque lá atrás eu tinha um escritório com uma equipe, com bastante gente, eu prestava esse tipo de serviço, e aí as coisas mudaram e hoje não é mais como era antes, eu não tenho mais a estabilidade, previsibilidade financeira que eu tinha antes. Porque as coisas mudam, gente. As coisas mudam. O mercado muda, o cenário da economia muda,
O cenário global muda. E hoje, todos os países são afetados por o que acontece globalmente. E por que você acha que a sua advocacia não é afetada? Então, esses 4 pilares são muito importantes. São os 4 pilares que, se você quer ter uma advocacia de sucesso, você precisa desenvolver. São os pilares do posicionamento, são os pilares de marketing, pilares de processo de vendas, de gestão do seu escritório e de uma visão de negócios. Se você não desenvolve isso, você está fadado a ficar estagnado, a não crescer mais o seu escritório. Você pode ter experimentado um crescimento lá atrás, mas hoje você precisa mudar e se desenvolver como empresário jurídico. Muitos não se adaptam, perdem espaço na área e culpam a saturação na área jurídica. Isso mesmo, muitos não se adaptam. A maioria não se adapta, sabe? E aí fica culpando realmente a saturação na área de atuação. E realmente, o mercado da advocacia está saturado e vai estar cada vez mais saturado. Não é só na advocacia, gente. É em todas as profissões. Todas as profissões, as profissões tradicionais estão experimentando essa saturação. Não é só com advogado, é com médico também, é com dentista, é com psicólogo. E a gente tem novas profissões nascendo, a gente tem tendências e formas diferentes de oferecer o seu serviço. Então é muito importante você estar antenado e você desenvolver isso. Então, gente, vão colocando aqui para mim. Tá fazendo sentido? Então eu tenho uma comunidade, a comunidade de advogados de negócios, que é para aqueles que querem mudar, que querem se desenvolver como empresários jurídicos, que não querem morrer, não querem ficar estagnados. Então, se faz sentido para você, se junte aqui comigo nessas lives de terça e quarta-feira, onde eu sempre trago algo dentro desses pilares, tá? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre nicho. Por quê? Porque nicho é algo muito importante para você pensar aí na sua advocacia, no seu modelo de negócio, no seu modelo de advocacia, para que você possa construir o seu posicionamento. Eu sempre falo, tá, que em termos de posicionamento de autoridade, para que você vire uma referência na sua área de atuação, é muito importante você pensar que menos é mais. Pensa comigo, gente. Hoje em dia, não é o advogado, o profissional mais inteligente, o melhor no seu mercado, que tem sucesso financeiro. Não é mais assim que funciona. Antigamente, como é que funcionava? Profissionais que tinham muita capacidade técnica, muito conhecimento técnico, que tinham mestrado, que tinham doutorado, os títulos importavam. Então, olha só aqui atrás de mim, muitos títulos. Eu também investia muito em cursos de pós-graduação, em cursos de especialização. Viajava para fora para fazer curso, enchia o meu currículo de cursos. E era assim que antigamente, né, os profissionais que tinham autoridade, eles investiam em conhecimento técnico. Só que ao longo dos anos ficou comprovado que profissionais que têm muito conhecimento técnico não necessariamente são os mais bem-sucedidos. Porque além do conhecimento técnico, para você ser bem-sucedido numa profissão, para você ser bem-sucedido na sua empresa, no seu escritório, você precisa desenvolver habilidades comportamentais que geralmente pessoas que são extremamente técnicas não se preocupam em desenvolver e por isso não conseguem vender bem os seus serviços. Vender os seus serviços como elas deveriam vender, que sejam proporcional ao todo o conhecimento técnico que elas têm. Então o que a gente mais vê são profissionais que se sentem frustrados, que têm um alto conhecimento técnico, mas não conseguem, tá, passar o valor, não conseguem vender bem os seus serviços que seja proporcional ao conhecimento técnico que tem. Quem aí sente isso? Quem aí sente isso? Que você tem muito conhecimento técnico, mas que você não consegue se posicionar, você não consegue ser referência como você gostaria de ser, como você sente que você poderia ser
na área que você atua, porque você não sabe nem como fazer isso. Por que que alguns profissionais que não são tão bons quanto você, não são tão competentes, eles são vistos como referência, mas você não? Poucos são vistos como referência, a maioria não é visto como referência. A maioria é colocado no mesmo saco como mais um aí no mercado. E isso causa frustração. Eu sei como que isso causa frustração. E sabe por que que isso acontece? Porque a maioria desses profissionais que são altamente técnicos, eles não dão importância a algo que é muito importante para você se tornar referência, que é o desenvolvimento de uma estratégia de posicionamento e de marketing. Grandes empresas, gente, que estão aí no mercado, elas investem em marketing. Elas investem na construção de um posicionamento de autoridade. Olha o caso da Apple. A Apple, quando ela veio para o mercado de smartphones, ela era uma empresa que só desenvolvia computadores. De repente, quis vir para o mercado de smartphones e competir com outras empresas que já eram solidificadas no mercado e que já vendiam smartphones. E aí veio a Apple com uma novidade, com uma inovação. Ela entrou no mercado com uma inovação. E ela entrou no mercado com uma brecha de diferenciação em que ela quis se diferenciar por preço alto. Quando ela entrou no mercado, vindo com o modelo de smartphone, em que a gente encontra tudo dentro de um telefone, era uma coisa louca, ninguém pensava em você ter tudo dentro do telefone. E o que que a Apple fez quando ela fez isso? Ela simplesmente desbancou várias outras empresas dos seus mercados. Olha só, gente, antigamente a gente escutava música onde? No Discman. A gente tinha, na verdade nem era Discman, a gente tinha o iPod nessa época. E a Apple desbancou o iPod, que até era deles, né? Mas a gente tinha outros mecanismos de escutar música. Veio a Apple, botou tudo no telefone. Ela quebrou as empresas de telefone como a Nokia, porque agora tudo no telefone. Fotografia, né? Tirar fotos pelo telefone. E ela veio com uma estratégia de cobrar alto. Então ela veio, lançou o primeiro iPhone. O valor do primeiro iPhone era quase R$2.000. E ele estava competindo com o Nokia. Com o Nokia que tinha um valor bem mais baixo, era metade do preço. E a Apple desbancou. Por quê? Porque ela investiu muito pesado em posicionamento, em se tornar referência. Então, quando eu falo, gente, a importância do nicho é para que você, na área em que você atua, você se torne referência. Então quem tá pegando aí, gente? Quem tem dificuldade? Qual é a maior dificuldade de vocês? Comenta aqui para mim. Quem tem dificuldade em se posicionar como referência no seu mercado? Coloca aí para mim, gente. Quero ouvir de vocês. Quem tem dificuldade em se posicionar como referência no seu mercado? Então vamos lá, gente. Começando a essa live aqui, anotem tudo que eu vou falar. Quando a gente fala de nicho, muita gente, né, inclusive meus alunos, quando começam lá a mentoria, porque eu bato muito isso na tecla, escolha um nicho de mercado para que você se posicione nele, ainda que o seu escritório tenha outros serviços, para que você se torne referência, se posicione num nicho de mercado. Menos é mais quando a gente fala em marketing, em posicionamento. Pensa comigo, quem é melhor posicionado? Quem é mais caro? Um cardiologista ou um clínico geral? Quem é mais caro? Um cardiologista ou um clínico geral? O cardiologista é mais caro. Quem é mais caro? O oncologista ou o clínico geral? O oncologista é mais caro. E se ele investe num posicionamento do nome dele, se ele investe em estratégias de marketing, ele se diferencia ainda mais dos outros oncologistas que ficam no anonimato. Então, é assim que o mercado funciona hoje. Então, o que é nicho, gente? Nicho é uma fatia do mercado em que você está inserido. O mercado da advocacia é o mercado em que todos vocês que estão aqui me assistindo estão inseridos. Vocês são advogados. Então, vocês estão no mercado jurídico, no mercado da advocacia. Dentro do mercado de advocacia, alguns
alguns segmentaram a sua área de atuação. Então você segmentou a sua área de atuação para direito de família, por exemplo. Você segmentou a sua área de atuação para direito tributário, por exemplo. Isso é um segmento de mercado dentro da advocacia. Você segmentou para uma área de especialização, que é direito tributário, que é direito imobiliário, que é direito empresarial, que é direito de família, por exemplo. Esse é um segmento, não é nicho, tá? Por quê? Porque dentro do direito tributário, por exemplo, ainda é muito amplo. Quando você fala, gente, eu sou um advogado tributarista, isso ainda é muito amplo. Na cabeça do leigo, você é mais um advogado tributarista. Você não se diferencia nada, porque tá cheio de advogado por aí. Tá cheio de advogado tributarista por aí. E para o leigo, o advogado tributarista é tudo igual. Advogado tributarista, ele cuida de imposto, não é isso? Ele reduz imposto, ele consegue economizar imposto. É isso que ele faz. Um advogado tributarista, na cabeça do leigo, é mais um. E aí, quando você fala que você é advogado tributarista, ou quando você coloca nos seus materiais de marketing, de divulgação, no seu site, na sua rede social, ou quando você está num evento e alguém te pergunta o que você faz e você fala que você é advogado tributarista, para aquela pessoa, ela pega você, a informaçãozinha que você deu, advogado tributarista, e ela coloca você na caixinha dela de generalização. Mais um advogado tributarista. O que ele faz? Cuida de imposto. É isso que ele faz. E ela não te dá valor, aliás, ela nem quer mais saber o que você faz. Ela te coloca na caixinha de mais um do mercado e na caixinha da desvalorização, que é o que a maioria está sentindo aí. E quando você vê o que eu mais vejo na rede social, advogado tentando se posicionar no digital da forma errada. De uma forma que você está ali fazendo muito esforço, você até está postando, você está até tentando fazer um perfil na rede social bonitinho. Alguns contratam agência, pagam agência, mas toda a sua construção do seu posicionamento está errada, está muito genérica. Porque você foi lá, inclusive, na sua bio e colocou advogado tributarista. Advogado tributarista, ou tem uns que ainda colocam mais, fazem da rede social uma defensoria pública. Eu sou advogado tributarista, eu faço tributário, faço consumidor, faço empresarial e trabalhista. Gente, o teu perfil é feira? Você quer ser um advogado defensoria pública? Que a pessoa olha para o teu perfil e fala assim, nossa, ele faz de tudo, não me diz nada, não se diferencia em nada, faz de tudo, é um advogado defensoria pública. E sabe qual é a imagem que você passa? Que você é barato, porque você é uma feira, você não fala nada assertivamente para ninguém, você não se posiciona como... Aqui o telefone. Você não se posiciona como referência em nada, você não se posiciona como autoridade. E no mundo de hoje, se posicionar como referência, se posicionar como autoridade num determinado nicho de atuação, que eu vou entrar logo agora, é importante. Ainda que você seja bom em tudo. Eu converso também com advogados diariamente e falo assim, eu faço de tudo. A pessoa advoga sozinha, é autônomo. Aí eu falo, eu faço de tudo. Eu falo assim, gente, é humanamente impossível, é cansativo você fazer de tudo. Porque quando você não foco, gente, foco. Quando você foca, você tem resultados mais extraordinários. Com menos esforço, você tem mais resultado. Então busque focar. É um ledo engano você achar que você fazer de tudo para que você não perca trabalho, você não perca cliente, você vai ganhar mais dinheiro. Pelo contrário, você é visto como um advogado desvalorizado, porque você é uma única pessoa que faz de tudo. Se você tem um escritório com uma equipe, é diferente. Você setoriza dentro do seu escritório as áreas de atuação e você tem cada advogado atuando num setor específico, num nicho específico, num segmento específico. Aí você pode vender que o seu escritório faz outras áreas. Você é especialista em tal
em tal nicho, mas tem outros advogados. Agora, você sozinho fazer de tudo, isso te desvaloriza absurdamente para o seu cliente. Aí você vem para o seu perfil do Instagram, você tenta fazer um posicionamento digital, só que você coloca no seu perfil que você faz de tudo. Você é uma defensoria pública. Você é um advogado defensoria pública, não é valorizado. E pelo contrário, você vai trabalhar igual um cão. Você vai trabalhar muito e você vai ter um baixo retorno financeiro. Porque é o que eu mais escuto. E aí sabe o que acontece? Quando você vem me procurar, você até quer a mudança. Só que quando eu falo para você que é importante você delimitar suas áreas de atuação, que é importante você fazer um trabalho de reposicionamento da sua marca, de estratégias de marketing, você fica com medo de fazer isso. Você quer a mudança, mas você tem medo de dar um passo à frente e buscar essa mudança. E o que eu mais falo, a mudança, o sucesso é para os corajosos. Não tenha medo de mudar. Tenha medo de fracassar. Tenha medo de se manter no lugar que você não tolera mais. Tenha medo de se manter numa advocacia estagnada. Numa advocacia que, se você olhar lá para frente, você não tem futuro. Quem tem futuro trabalhando com tudo, gente? Que horas você vai conseguir se aposentar? Quando você vai conseguir trabalhar menos? Quando que você está esperando que você vai ter mais qualidade de vida? Quando é só você fazendo tudo dentro do seu escritório. Por quanto tempo você vai querer continuar assim? Então, por isso que é muito importante que para ontem você comece uma mudança e começar a trabalhar o seu posicionamento e pensar numa área para você nichar dentro do seu escritório. Então, por exemplo, você faz tributário. Tributário é muito amplo. Tributário é um segmento de mercado. O que pode ser um nicho dentro do tributário? Tributário internacional. Eu faço tributário internacional. Eu faço planejamento, né? Não planejamento, mas eu faço planejamento tributário. É o que eu mais faço, é o meu nicho. Eu quero ser um advogado referência em planejamento tributário. Então, o que você vai fazer? Toda a sua estratégia de posicionamento, toda a sua estratégia de marketing vai ser para elevar a percepção do público-alvo que você quer atrair para te contratar para você prestar serviço de planejamento tributário. Ou se você é um advogado que faz tributário internacional. Ou se você é um advogado que você vai nichar para atender empresas familiares para determinados serviços dentro da área tributária. Você pode ter duas formas de você nichar. Por matéria, então, direito tributário internacional, ou você cuida apenas de recuperação de ICMS, tá? Ou você cuida apenas de impostos estaduais ou impostos municipais. Você está nichando dentro do direito tributário. E aí você precisa construir o seu posicionamento ali dentro. E você também pode ainda subnichar se você foca, tá? A tua atuação para um determinado público, para um determinada fatia da sociedade, que é para quem você vai direcionar os seus serviços. Aí você subnicha. Por exemplo, faço direito de família. É um segmento, tá? É um segmento dentro do direito. Dentro do direito de família, eu nichei. Eu vou nichar para divórcio. Mas eu não quero atuar com divórcio, qualquer tipo de divórcio. Eu quero só divórcio consensual, divórcio harmonioso, divórcio humanizado. Então você pode ter ali um nicho dentro do divórcio. E eu quero fazer isso apenas para mulheres, por exemplo. Mulheres, você subnichou para mulheres. Eu tenho uma mentorada, uma ex-mentorada, ela foi minha primeira mentorada. E quando ela começou comigo, ela tinha um medo absurdo de nichar. Porque como a maioria, muitos advogados que eu converso também, ela era uma advogada que atua no interior de Minas Gerais, numa cidade bem pequena, Nova Serrana. E aí, como muitos advogados que vêm com desculpas, falam assim, não, mas eu preciso atuar com tudo, porque eu moro numa cidade com pequenos, que é muito pequena, e aqui todos os advogados atuam com tudo. Você, por acaso, é todo mundo?
Aqui eu uso um ditado que minha mãe usava muito comigo quando eu era criança. Você não é todo mundo. Esse é o problema da maioria das pessoas. Elas querem ser igual a todo mundo. E quando você é igual a todo mundo, você não se diferencia, você não se destaca. Essa minha ex-mentorada, Gabriele, é o nome dela, quando ela começou um processo de mentoria comigo, ela trabalhava muito. Nossa, ela vivia reclamando, não conseguia cobrar por consulta, os clientes não valorizavam. Ela atuava com direito de família e civil, só que ela pegava de tudo. E ela tinha uma estagiária, uma advogada que trabalhava com ela, tinha uma outra parceira e trabalhava muito, não tinha retorno financeiro, os clientes viviam reclamando, os clientes não valorizavam ela. E ela tinha um medo absurdo de nichar. E eu falava, Gabi, vamos nichar, qual área que você mais gosta? Ela gostava muito de direito de família, mas ela tinha um medo, ela falava para mim o mesmo discurso, eu não posso nichar, porque eu moro no interior. E aqui no interior os advogados fazem de tudo, se eu nichar eu vou perder mercado. Que é mais uma crença errada que você colocou na sua cabeça, que o mercado colocou na sua cabeça, que se você nichar, você perde mercado. Pelo contrário, quando você nicha, você ganha mercado. Porque você começa a construir todo um posicionamento e uma autoridade numa fatia, né? num produto, num serviço. E aí toda a sua estratégia de marketing fica mais fácil, fica mais assertiva. Os serviços que você vai entregar, se você ainda subnicha para um público-alvo específico, fica mais fácil, você começa a conhecer esse público e a sua comunicação para ele fica mais fácil, a sua estratégia de marketing fica mais assertiva, você faz menos esforço com mais resultado. Dentro do seu escritório, com o tempo, você começa a setorizar, você começa a ter processos que você entende mais como atender melhor esse público-alvo, você entende mais a necessidade do seu público, como você pode aprimorar melhor os seus serviços, como que você pode trazer um diferencial realmente impactante para o seu público com relação ao seu serviço. E mais, quem nicha para um determinado serviço e também para um público-alvo muito específico, cobra mais. Porque você realmente vira referência. Você cobra mais pelos seus serviços. Então você vende menos, mais caro. Você eleva o teu faturamento. Com menos trabalho, você contrata equipe. E aí você consegue treinar essa equipe direitinho para que eles atuem focados. Lembrem, gente, foco. Foco é mais. Tem um livro que eu gosto de citar muito, ele está aqui na minha prateleira. A Única Coisa. O foco te traz resultados extraordinários. Então, nichar nada mais é do que você focar a sua advocacia. Porque quem quer vender para todo mundo, quem quer vender tudo, acaba não vendendo bem para ninguém. Você acaba se tornando aquele advogado que sente que trabalha muito, faz muito esforço para pouco resultado. Então, a Gabriele, ela sofreu na pele. E aí, durante um tempo na nossa mentoria, ela tinha essa crença de que não podia nichar. A gente fez ali 2 processos de mentoria. O primeiro processo a gente começou a nichar mais para o direito família. Quando ela foi para o segundo processo de mentoria comigo, ela realmente entendeu, ela já tinha desenvolvido essa mentalidade dela de negócio, já tinha tido muitas dores ali no escritório dela, já tinha quebrado muita cabeça. Ela resolveu nichar. E aí, resumindo, moral da história, hoje a Gabriele, ela é super nichada. Ela é nichada na área do direito de família. Mas como eu falei aqui para vocês, o direito de família é um segmento de atuação dentro do mercado jurídico. Não é nicho, é uma área de especialização. Dentro do direito de família, a Gabriele nichou. Ela nichou para ações de alimentos. Alimentos e guarda, é só o que ela faz. Alimentos e guarda, tá? Para quem? Para um subnicho, para uma fatia de público dentro desse mercado enorme. Mães solo. Então, a advocacia dela é focada em mães solo. E ela entra com ações de alimento para garantir
os direitos dessas mães com relação à pensão alimentícia e direito de visitação aos seus filhos, para que os seus filhos possam ter convivência com os pais que acabam renegando essa criança, né? Não querem ter convivência com essa criança. Então ela garante ali o direito de visitação, a guarda, para que essa criança tenha direito, né, de conviver com o pai, de ter o mínimo ali de convivência, de relacionamento com uma figura paterna. E ela também garante, tá, a pensão alimentícia desse filho para essas mães solo. E me pergunte se a Gabriele hoje tem algum problema de prospecção de clientes. Não tem. Depois que ela nichou, a Gabriele começou a entender melhor as dores dessa mãe solo. E aí toda a estratégia dela de posicionamento é focado na mãe solo. Toda a estratégia dela de linha editorial, de conteúdo, de marketing, tanto na rede social quanto fora da rede social, é focada na mãe solo. A Gabriele, ela hoje trabalha menos e tem mais resultado financeiro. Ela cresceu absurdamente, tanto que hoje ela é considerada como uma das top 100 advogadas do digital. Toda a advocacia dela é centrada no digital. Ela prospecta clientes em várias redes no digital. Ela prospecta no Instagram, tem mais de 40 mil seguidores no Instagram. Seguidoras, que ela chama de seguimães. Porque é isso também. Quando você adota, tá, um segmento, né, um público da sociedade que você quer atingir, para quem você quer prestar o seu serviço, você começa a adotar uma tribo. Que nem eu falo para advogados que querem se posicionar no digital, que estão tentando se posicionar no digital, que querem atrair clientes que não seja só pelos meios tradicionais, que já entenderam a importância disso, que já tentaram muitas vezes contratar a agência, mas que não deu certo, foi um marketing massificado, pagaram a agência, não tiveram boa experiência, que estão tentando fazer tráfego, porque já entenderam a importância de fazer tráfego, mas ainda estão atraindo lead muito desqualificado. Por quê? Porque não trabalharam esses pilares antes. Eu ajudo você, advogado, que está nesse estágio, que quer se posicionar, que já entendeu que é importante e não quer mais viver essa advocacia tradicional que não traz mais resultados. É para você que eu vendo os meus serviços, é para você que eu dou mentoria, é você que eu quero ajudar. Assim como a Gabriele. A Gabriele ajuda as mães solo que querem garantir os direitos à pensão alimentícia e a convivência com os pais, com o pai, com a figura paterna dos seus filhos. Então, a Gabriele hoje, ela tem clientes no Brasil inteiro. Pra você ter uma ideia, a Gabriele, ela teve que tirar recentemente a carteira dela no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque ela tem forte atuação, ela tem muitos processos no Rio de Janeiro, em São Paulo, além de Minas Gerais. Uma advogada lá de Nova Serrana, que quando começou comigo, tinha medo de nichar. Ela tinha medo de se posicionar na rede social, porque ela atuava numa cidade pequenininha do interior de Minas Gerais, em que ela falava assim, eu vou perder clientes se eu nichar. Pois a Gabriele resolveu mudar. Ela resolveu se tornar uma empresária jurídica e hoje ela é uma baita empresária jurídica. Ela atende o Brasil inteiro, tanto que já tem, né, carteira no Rio de Janeiro, precisou tirar de tantos processos que ela tem aqui, precisou tirar a carteira em São Paulo. Então ela tem aí 3, né, carteiras aí, 3 licenças. E ela advoga também para mães solos que estão no exterior. Gabriele advoga para mulheres que moram fora do Brasil. É considerada a top 100 advogada no digital. Prospecta clientes no TikTok. Tem um escritório sólido, solidificado, tem previsibilidade. Trabalha 100% no digital, tentou ter estrutura física, mas para ela não adiantou, porque as clientes dela são espalhadas pelo mundo, não é só no Brasil, pelo mundo, porque ela atende clientes fora do Brasil. Tem uma sócia hoje, tem uma equipe que ela gerencia toda online. Então, aí vocês veem como cai por terra a falsa crença de quando você nicha, você perde mercado, principalmente se você atua numa cidade pequena. Então eu quero convidar você a fazer essas reflexões.
E aí aqui, já aprofundando um pouco mais o conteúdo da nossa live, eu quero te trazer aqui as 4 etapas para você definir o seu nicho. A primeira é você entender, eu estou no mercado da advocacia. Esse é o meu mercado, tá? Eu estou nesse mercado. Dentro do mercado da advocacia, qual é o meu segmento? Lembre-se, segmento é especialização, especialidade. Quanto menos, mais. Não queira ser um advogado de defensoria pública, principalmente se você é autônomo. Liberte-se do seu medo de perder mercado. Liberte-se do seu medo de não conseguir ganhar dinheiro se você deixar de fazer tudo. Pelo contrário, gente, você vai ganhar qualidade de vida, você vai crescer, você vai ganhar foco, você vai conseguir realmente prestar serviços melhores e conseguir construir um posicionamento de autoridade. Então escolha aí uma área, aquela que você mais gosta, aquela que você sente paixão em atuar, aquela que você quer realmente entregar um serviço que impacte positivamente o seu público. Então escolha aí a sua área de especialização. Dentro desta área de especialização, escolha o seu nicho. Dentro da área de especialização, por exemplo, você faz empresarial. Empresarial é muito amplo. Quantos advogados chegam para mim e falam assim, eu faço empresarial? E aí eu pergunto, mas o que é dentro do empresarial? Empresarial é muito amplo. Ah, eu faço isso. Nossa, me dá até dor de cabeça. Empresarial é muito amplo. O que você gosta mais de fazer no empresarial? É contratos, por exemplo? Foque em contratos. É um nicho dentro de contratos? É. Só que dentro de contratos ainda é muito amplo. Você pode nichar ainda mais. Por exemplo, se você for especialista em franquias, por que não nichar em contratos para franquias? Que você faz contrato. Olha só, gente, são pouquíssimos advogados que são especialistas em fazer contratos para franquias, porque é uma área de atuação muito especializada. E você não acha que um advogado que é especializado em franquias, que foca em atender franquias, que foca em analisar contratos de franquias, em assessorar franqueados, em assessorar ali na construção de contratos, todas aquelas cláusulas que tem em contratos de franquia, você não acha que esse advogado ele consegue se construir como referência, ele constrói um posicionamento de autoridade e ele acaba ganhando muito mais do que um advogado que faz empresarial como um todo? E aí você vem, constrói um perfil na rede social, constrói um site, todo focado nesse público que precisa dos seus serviços. Outro dia eu tive uma colega minha que ela trabalha nesse mercado digital também, e ela não é advogada. E ela me procurou e falou assim, Lisandra, você conhece algum advogado que seja especialista em contratos para infoprodutores? Eu falei para ela, não conheço nenhum advogado que seja especialista em infoprodutores. Vocês sabiam que o mercado de infoprodutores está crescendo cada vez mais e que esse tipo de profissional ele precisa da assessoria de um advogado que conheça todas as nuances desse mercado de infoprodutores? De como que faz um contrato de coprodução, de parceria, de como que você faz ali toda uma parte de proteção desse produtor nas suas plataformas, de compra, devolução dos seus custos, as cláusulas dentro da mentoria. E aí o que tem acontecido? Eu tenho tido vários colegas meus que também são infoprodutores, que vendem mentorias e que me procuram e pedem o meu auxílio para que eu oriente eles com relação aos seus próprios contratos. Eu, quando advogava, eu era uma advogada especialista em contratos. Por eu ser especialista em contratos, era o que eu era especialista na época. Na época, eu também não tinha essa visão que eu tenho hoje. Eu era uma advogada, ponto, que me via apenas como uma advogada profissional liberal. Eu não tinha visão de negócios. Então, eu era uma advogada que fazia contratos. Então, eu faço os meus contratos, porque eu hoje sou uma infoprodutora. Eu vendo no digital, eu vendo cursos,
Eu vendo mentorias, eu vendo mentoria de alto ticket, eu vendo mentoria em grupo, que é a minha mentoria advogado de negócios, eu vendo mentorias individuais, que é o meu programa Maestria, eu vendo curso, que é a minha plataforma lá advogado de negócios, eu vendo treinamentos. Então eu vendo no digital, eu sou uma infoprodutora, eu tenho parceiros, eu tenho pessoas que prestam serviços para mim. Então, eu comecei a sentir as dores desse mercado. No início, eu também não sabia como é que funcionava, só que eu sentia as dores, né? Eu quebrei muito a cara com todas essas relações que a gente tem nesse mercado digital, dos alunos, dos mentorados, das pessoas que compram seus cursos, dos nossos relacionamentos com as parcerias, com coprodução. Então, eu comecei a fazer os meus próprios contratos, pela minha expertise como advogada contratual. Então hoje tem colegas meus que me procuram. Eu não fico oferecendo isso, porque eu trabalho como produtora, eu já tenho tanto trabalho, né? Eu tô aqui com vocês que eu não tenho tempo para ficar fazendo contrato para todo mundo. Mas sabia que é um nicho que dá dinheiro? Então eu tenho tido colegas que têm me procurado. E aí o que eu faço? Eu tenho reproduzido os meus contratos para aqueles que têm mentoria nos mesmos moldes que eu. Eu oriento algumas coisas, né? Mas não é algo que eu tenha tempo para ficar vendendo. Então isso aqui é até uma dica para você que, por exemplo, atua com contratos, para que você possa, quem sabe, é uma fatia de mercado que, olha, quem atua com isso precisa desse serviço, tem dinheiro para pagar, tá? E vê a importância de ser protegido, resguardado, tá? Nas suas relações nesse mercado de infoprodutores. E aí, imagina, se você foca em infoprodutores. Nossa, é muito melhor do que você ficar querendo vender contratos à torta e à direita para tudo quanto é tipo de empresário. Porque também é o que eu mais vejo. O advogado, né, vem para mim e fala assim, eu vendo para empresários. Aí aqui a gente vai passar para um outro degrau. Entendeu o que é nicho? Definir o seu nicho? Agora você vai entender para quem é. Para quem eu quero vender, por exemplo, contratos. Foi o exemplo que eu trouxe aqui. Dentro do direito empresarial, você nichou em contratos. Que era o que eu fazia quando eu trabalhava como uma advogada empresarial. Contratos. Eu faço contratos. Para qual fatia da sociedade? Aí vem o público-alvo, sabe? Público-alvo. Empresários. Empresários ainda é amplo. Porque, gente, empresário pode ser qualquer pessoa que pratica atividade empresarial. Um advogado é um empresário, você só não se vê como um empresário. Mas um advogado é um empresário jurídico. Advogado também precisa de contratos. Advogados têm lá os contratos de honorários e vou te falar, poucos sabem fazer bons contratos de honorários. Poucos aplicam dentro da sua própria advocacia os conhecimentos jurídicos necessários para também resguardar você de problemas jurídicos com seus clientes. Então, olha só, gente, público-alvo, empresários ainda está muito amplo. Dentro da fatia de empresários, qual tipo de atividade de empresários você quer ajudar? Eu já dei exemplo aqui, infoprodutores. Os infoprodutores são empresários. Pessoas, né, empresários no ramo de franquias são empresários. Empresários no ramo de energia são empresários. Empresários que são donos de imobiliárias. Aí a gente ainda tem, ó, dentro do ramo de imobiliárias, por exemplo, donos de imobiliárias de alto luxo. Imobiliárias que só vendem imóveis de alto luxo. Tá vendo como você vai nichando, subnichando? Subnichando. Porque imobiliárias tem um monte. Mas eu quero atuar para imobiliárias que vendem imóveis de alto luxo. Aí você subnichou para uma parcela da sociedade, um público-alvo muito específico. E você vai se posicionar para esse público. Você vai trazer serviços que vão tratar das dores desses donos, por exemplo, de imobiliárias, de imóveis de alto luxo, que vão tratar das dores dos infoprodutores, que vendem mentorias, né? E ainda dentro do ramo de infoprodutores, já estou deixando várias dicas aqui para você. Tem infoprodutores que só vendem mentorias de alto ticket, tem infoprodutores que vendem cursos online, que são cursos mais baratos, de ticket mais barato, só vendem cursos na plataforma. Então, dentro do mercado de infoprodutores, também tem ali uma diferença.
E você pode se especializar no mercado de infoprodutores. A gente também precisa, né? Eu até outro dia comprei de um advogado aí que está dizendo que é um advogado especialista em infoprodutores, um produto. Olha só, quanto que você ganha espaço. Você só fica pensando na sua prestação de serviço jurídico, da forma como você está acostumado. Outro dia eu vi um advogado que daí eu comprei. Eu comprei o pack de serviços dele, que ele vende lá na Hotmart, que ele vende para infoprodutores, que é para falar da parte tributária, porque daí eu não entendo, para infoprodutores, de que a gente consegue pagar menos imposto, se tem um pequeno ajuste lá no nosso KNAI. Eu ainda não tive tempo de assistir lá as aulas dele, mas eu comprei. R$ 97. R$ 97 ele tá vendendo lá, tá? Uma aula, um pack lá que ele vende de contratos, vendendo para os infoprodutores, fez um produto. E você, advogado ainda tradicional, que tem medo de nichar, que só quer ficar vendendo os seus serviços, que demandam muito do seu tempo, para um público-alvo muito amplo, está perdendo espaço. E você está perdendo espaço porque você tem medo de mudar. Você está perdendo espaço porque você está tapando os seus olhos para o que está acontecendo. Porque está acontecendo. Porque você ainda está olhando lá para trás, para o modelo de advocacia tradicional que existia lá atrás. Que realmente lá atrás era normal advogados advogarem para todo mundo, não ter essa seletividade de público. Mas hoje, menos é mais. Quem é nichado e quem é ultra nichado cobra mais. Quem é ultra nichado e se posiciona como referência, como autoridade, cobra mais. Trabalha menos que você e cobra mais. Então é uma reflexão, gente, que eu quero que vocês façam. Como que você quer viver pelos seus próximos 5, 10, 15 anos? Você quer continuar trabalhando como você está trabalhando? Trabalhando muito? Sem ter qualidade de vida? Fazendo de tudo? Mas não tem tempo para ficar com a sua família do jeito que você quer? Não tem tempo para tirar férias? Mal tem dinheiro para poder se programar, para ter os bens que você deseja, para ter as coisas que você quer, para poder dar coisas melhores para sua família, pagar uma escola melhor para o seu filho, para poder fazer aquela viagem que você tanto deseja, para poder investir no seu escritório, para poder contratar gente. Tem gente que não tem nem dinheiro para contratar gente. Tem 15 anos formado, gente, 20 anos formado. Se a sua advocacia está regredindo, presta atenção. Você está com problemas graves. E só tende a piorar se você não abrir os seus olhos e não dar um passo para a mudança. Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando aqui, gente? Vocês estão aqui me assistindo, mas vocês não falam nada. Tá fazendo sentido? Quantas fichas estão caindo aí? Para quem tá caindo ficha, gente? Hein? A gente já está chegando ao fim. Então você definiu o seu público-alvo. Dentro do seu público-alvo, quem é a sua persona? A persona é um personagem fictício. Então, por exemplo, do mercado de infoprodutores, a Lisandra pode ser uma persona. A Lisandra é uma infoprodutora, uma advogada que vende mentorias, vende cursos no digital para advogados. Ela passa por essas dores. Ela passa por dores de devolução, ela passa por dores de pessoas que vão lá na plataforma dela e às vezes compram e aí não frequentam a aula. Ela passa por dores de pessoas que compram, aí baixam o material dela, baixam o e-book, depois vem de má fé querer pedir devolução. Ela tem lá os mentorados que entram na mentoria dela, aqueles que compram a mentoria e são fantasmas, não frequentam a mentoria, e aí depois querem pedir prorrogação do tempo. Olha só, essas são as dores de um infoprodutor. E aí a persona é você entender quais são as dores da minha pessoa, da persona, para quem eu quero vender os meus serviços de assessoria, de contratos, de assessoria jurídica para infoprodutores. Quais são as dores? Então, se a dor dele é essa, olha esse advogado que lançou um produto no digital.
foi lá, lançou um produto de R$ 97. Eu vi um vídeo dele passando no Instagram, patrocinado, falando: você, infoprodutor, você que vende mentorias, você que precisa de assessoria jurídica para fazer os seus contratos, para poder saber como contratar um time comercial, para poder lidar com quem faz coprodução com você. Você que quer saber como pagar menos imposto, você sabia que tem como você pagar. Olha só esse advogado. Ele chamou minha atenção. Eu falei assim: como que eu pago menos imposto? Eu quero saber, porque o meu contador nunca me falou. Aí eu fui lá, comprei R$ 97. Você acha quanto que ele não está escalando isso aí? Quanto que ele não está vendendo? Porque tá cheio de infoprodutor. É isso mesmo, Bernardo. Faz muito sentido, né? Posicionamento é nicho. Não é fazer de tudo. Quem faz de tudo fica aí, ó, atuando de forma reativa e aí não consegue realmente se posicionar para ser valorizado pelo seu cliente. E aí é mais fácil adotar uma posição vitimista. A advocacia está saturada, o mercado não me valoriza. Olha, Gabriele! Gabriele, eu falei de você! Eu falei de você aqui nessa live, porque eu tô falando de nicho. O Bernardo também, meu cliente de mentoria, também já entendeu, nichou melhor lá no escritório dele. A Gabriele aqui, gente, que eu falei pra vocês, que hoje ela é autoridade. Tinha um medo de nichar, um medo absurdo, né, Gabriele? Um medo de nichar para as mães, de nichar na área do direito de família e depois nichar para as mães solo. Ela hoje vive muito melhor da advocacia dela. Que bom ter você aqui, minha querida, que bom ter você aqui, meu amor. Falei assim, com o quanto você cresceu na sua advocacia depois que você nichou. Então, eu estou aqui falando de nicho, que é muito importante. O Bernardo também, que já foi meu cliente de mentoria, já entendeu. E quanto que isso melhorou o resultado do seu escritório, né, Bernardo? A Gabriele também entrou aqui. Quanto que isso melhorou quando você entende, você, cara, eu quero me posicionar para esse público aqui, para vender esse serviço. Você não precisa fazer direito trabalhista para todo mundo. Direito trabalhista é um segmento. Foque. Você pode fazer direito trabalhista, você fazer apenas para altos cargos executivos. Já pensou nisso? Toda a tua advocacia trabalhista, ela é nichada para quem ocupa cargos de C-level. Pessoas que perdem o emprego e que a indenização é alta. Ou você pode focar o seu direito trabalhista apenas para aquelas pessoas que têm cargos em que não recebem adicional de insalubridade, de periculosidade. São estes profissionais que trabalham, por exemplo, em plataformas de petróleo, que têm cargos que mexem com produtos, né, sanitários, que podem afetar a saúde dele, e toda a tua advocacia trabalhista ser nichada para ele. Como que muda a tua comunicação? Como que muda o teu posicionamento? Aí você vai fazer uma estratégia de tráfego. Melhorou significativamente, né, Bernardo? Muito bom. Aí você vai fazer uma estratégia de tráfego. Aí você, por exemplo, está aqui me assistindo. Lisandra, eu já tentei tráfego. Eu fui, contratei um gestor de tráfego, contratei uma agência de tráfego, eles me prometeram que iam me trazer clientes, eles me prometeram que eu ia ter não sei quantos contratos fechados, e eu não tive. Sabe por que você não teve? Porque você começou fazendo tráfego sem você estar pronto para fazer tráfego. A escala é o último momento do crescimento da sua advocacia. Você não fez isso antes. Esse trabalho que eu estou falando aqui para você, que eu faço lá com meus mentorados na mentoria, você não faz. Que é pensar nisso. Como que eu vou me posicionar? Não adianta você estar investindo em tráfego se você não é posicionado. A pessoa entra na tua rede social, é uma bagunça. A pessoa entra na tua rede social, uma defensoria pública, não sabe o que você vende direito. Você mesmo não sabe se posicionar. Você até no tráfego, você vende para todo mundo. E aí você gasta muito dinheiro fazendo um tráfego aberto para todo mundo. O que mais vem, sabe o que é? Lead desqualificado. Porque até nos teus criativos, nos seus vídeos, para atrair o lead, você não se comunica com assertividade para atrair o público certo. Então, posicionamento é a base. E para você se posicionar,
você precisa entender o seu nicho, nichar. Você pode começar a fazer lá na frente, a hora que você já tiver no orgânico, com uma rede social bem feita, posicionada para o público certo, para o nicho certo, tirando defensoria pública, colocando ali um nicho de mercado, um segmento que você vai vender, como a Gabriele faz. Aí você pode começar a investir em tráfego. Vamos falar em escala agora. É um estágio que você está pulando. Se você começou isso antes de fazer isso tudo que eu ensino para você aqui, que é o que eu trato na minha mentoria com meus mentorados, você está pulando fases. E quando você pula fases, o resultado é ruim. Você não está pronto. Você não está pronto para colher os resultados de escala. Porque você não preparou o terreno antes, você não está posicionado, você não tem serviços para um nicho específico. Você não sabe nem se comunicar com ele. Você não tem comunicação assertiva, você não tem conteúdo assertivo. Você não tem nada. Aí o público que vem é um público desqualificado, perfil Defensoria Pública. Então você começou pela escala, você começou errado. A escala é o último estágio. É o último estágio. Primeiro prepara o terreno, prepara o seu escritório, reestrutura o teu modelo de negócios. Começa a fazer uma rede social bem posicionada. Começa a ter consciência disso. Começa a ter consciência da importância da comunicação, da narrativa, do posicionamento. Começa a aparecer para o público certo, falar para o público certo. Aí você começa a ter resultados aí primeiro, para depois você pensar em escala. Aí você vai trabalhar a escala para atrair o público certo. E aí começa uma outra fase de crescimento do seu escritório, que é a contratação de time comercial. Que é você ter outras pessoas fazendo o operacional, senão você não vai dar conta. Então não pule estágios. Não pule estágios. Gente, muita gente aqui. Tudo bom, Kedson? Bom ter você aqui assistindo. É muito bom que a troca, tá? O pessoal entrando aí pra live. Essa live vai ficar aqui gravada no meu perfil. Se fez sentido pra você tudo isso que eu falei nessa live, que eu falei da importância do nicho, se você tem dificuldade de se posicionar, se você tem dificuldade de definir um nicho, se você tem dificuldade em se posicionar melhor na sua rede social, se você já gastou muito dinheiro com agência, ou se você ainda não investiu em agência e está fazendo o seu perfil de forma amadora. Olha o Kleber aqui. O Kleber é meu mentorado, né, Kleber? Lá na mentoria, Advogados de Negócio, você vai ter um direcionamento assertivo. Não é gasto de dinheiro, é investimento. É investimento financeiro para que você economize tempo e você economize dinheiro. Porque quando você não sabe fazer, você está perdendo dinheiro. Quando você gasta numa agência que não faz o teu posicionamento, você perde dinheiro. Você está gastando dinheiro com uma agência, você está rasgando seu dinheiro. Quando você está fazendo o seu perfil de forma amadora, você está perdendo tempo e você está deixando dinheiro na mesa. Porque você não está se posicionando certo, você não está trazendo melhores clientes, você está estagnado no seu escritório, você está perdendo de fechar bons contratos. Então você está perdendo dinheiro sim, porque você está deixando dinheiro na mesa. Então quando você vem para um grupo de mentoria que você é direcionado por uma pessoa que entende o seu mercado, como é o meu caso, eu sou advogada, eu entendo a advocacia, eu também já advoguei, eu vivi essas dores, eu trabalhei em escritório, eu entendo tudo desse mercado. E eu entendo de marketing, eu entendo de posicionamento, eu faço mentorias, eu invisto em mentorias. E quanto mais eu invisto, mais eu cresço e mais eu posso proporcionar aos meus mentorados crescimento. Então se você está nesse momento que você está cansado de tentar fazer sozinho, cansado de investir em agência e não ter resultado, cansado de ficar ali gravando vídeos e não ter resultado, cansado de ficar fazendo você mesmo as suas posts, sua publicação e não ver resultado na sua rede social. Se você também já tentou tráfego e só trouxe lead desqualificado, vem comigo. Vem comigo aprender a se posicionar como um advogado de alto valor para o público certo. Lá na mentoria Advogados de Negócio, você vai receber todo esse direcionamento para você se posicionar como referência, para você entender quem é o seu nicho, para você
traçar o seu portfólio de serviços, para você traçar os seus canais de prospecção, para você ter os seus processos de vendas e aprender a direcionar o seu escritório para o crescimento, para que então lá na frente você consiga vir para uma segunda fase, que é a de escala. Você merece viver uma advocacia lucrativa, uma advocacia previsível. Então, se fez sentido para você, se você quer vir comigo nessa jornada de transformação, se você está nesse momento, vai lá no link da bio, preencha a ficha de interesse para que você possa ter uma sessão de diagnóstico comigo ou com um especialista do meu time. Vamos juntos mudar o cenário atual da sua advocacia. Vem comigo se você está nesse momento de querer crescer, sair dessa estagnação, sair desse digital que não está funcionando para você, sair dessa rede social que você está cansado de ficar fazendo sozinho e não está dando resultado. Vem comigo. Se você não quer mais ficar recebendo lead desqualificado, quer saber como lidar com esse lead desqualificado, quer mudar essa realidade para atrair realmente o cliente certo, melhores clientes, mais clientes, clientes certos, de várias formas, vem comigo. Preenche lá o link. Ou deixa aqui, ó, nos comentários, eu quero. Eu quero para que você possa receber o link e receber o nosso contato, tá bem? A live vai ficar aqui gravada. E amanhã, gente, eu estarei aqui novamente para o nosso Conexão ao Meio-Dia. Amanhã, quarta-feira, estarei aqui novamente. Se você quer que eu traga algum tema específico, como foi pedido semana passada, para eu falar de nicho, deixa aqui nos comentários também. Qual tema você gostaria que eu falasse dentro desses pilares que eu trato, tá bem? Então, uma excelente terça-feira para vocês, gente. Um beijo!